Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, a pedido de um inscrito do canal, o Celso, eu vou gravar um vídeo sobre a gangorra de temperatura, ou gangorra climática, como queiram chamar. Então, nos últimos dias ou nas últimas semanas, muito tem se falado da gangorra de temperatura, ou seja, ondas de calor intercaladas com ondas de frio, que tem atingido principalmente o centro-sul do Brasil, mais precisamente a região sul, enquanto que essas ondas de calor, de certa forma, têm atingido uma parte expressiva do território brasileiro. Então, professor, por que isso acontece? Então, o Celso me pediu para que gravasse uma aula sobre a gangorra de temperatura, porque ele gostaria de entender um pouco mais sobre o assunto. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá ao nosso primeiro slide, que é bem atual. Esse slide provém de uma imagem que foi publicada na última sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023, quando então, segundo a previsão do tempo, após a passagem dessa frente fria, que atingiu parte do centro-sul do Brasil no transcurso dessa semana, fazendo com que as temperaturas caíssem significativamente em algumas áreas, principalmente, é claro, nas regiões serranas lá do sul e sudeste, nós vamos enfrentar uma nova onda de calor. Talvez essa, de acordo com as previsões que estão sendo feitas de uma forma generalizada por todos os institutos de previsão de tempo, ou seja, em todos os institutos meteorológicos, teremos uma fortíssima onda de calor na semana que começa amanhã, dia 17 de setembro de 2023, que porventura é a última semana do inverno aqui no hemisfério sul. E, inclusive, de acordo com as previsões feitas por renomados meteorologistas brasileiros, nós teremos em determinadas áreas temperaturas que poderão chegar a 45 graus. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital, e a previsão para o próximo final de semana, ou seja, o último dia de inverno, dia 22, o primeiro dia da primavera, 23, o dia 24, domingo, primeiro domingo da primavera, é que teremos temperaturas aqui no Rio de Janeiro, capital, por volta de 38, 39, 40 graus, podendo chegar até 41, 42 graus. Então, mais uma vez, nós estamos presenciando essa gangorra térmica, ou seja, essa gangorra de temperatura, porque nas últimas semanas temos vivenciado ondas de calor intercaladas com dias de frio, ou relativamente frio, dependendo de onde você viva. Então, quando eu falo que o sul é a região brasileira que está mais submetida a esse processo da chamada gangorra térmica, é porque o sul do Brasil é a região mais exposta à passagem da massa polar atlântica, que traz o ar frio do extremo sul do continente para o centro-sul do Brasil. Então, aqui por essa imagem, vocês podem perceber que principalmente
mais a oeste do centro-sul, teremos calor extremo, passando dos 40 graus. O que me chamou mais atenção é a previsão do tempo para Curitiba, dia 22, 23 e 24 de setembro, inclusive com os meteorologistas afirmando que a temperatura poderá alcançar a casa dos 37, 38 graus em Curitiba, totalmente fora dos padrões. Primeiro, porque Curitiba está numa região de Planalto, onde nem mesmo durante o verão é comum que se faça assim temperaturas elevadas. No verão curitibano você tem 31, 32, 33 graus de temperatura, 34, num dia muito quente 35, dificilmente passando disso. Nós estamos falando agora de uma temperatura nesse período de transição do inverno para a primavera, ou seja, ainda estamos alguns meses do verão e esse registro de temperatura na casa dos 37, 38 graus em Curitiba, assim como também tantas outras localidades do território brasileiro, onde há previsão de que a temperatura poderá chegar aos 45 graus, batendo todos os recordes históricos, ou seja, desde que as temperaturas começaram a ser medidas em nosso país, iremos registrar as mais altas temperaturas, não é só desse período de transição do inverno para a primavera, as mais altas temperaturas até então registradas em determinadas cidades do Brasil, principalmente na região centro-sul, na sua parte ocidental. O Rio de Janeiro, como fica numa região de baixada, a temperatura também será bastante elevada e, de acordo com as previsões, podendo ultrapassar a casa dos 40, 41 graus. Então vamos ver ao longo dessa semana, porque a previsão é que as temperaturas que já estão em elevação no centro-sul, porque a frente fria já se afastou, então o ar polar está se dissipando, está se aquecendo, melhor dizendo, né? E sendo assim, nós já temos hoje uma temperatura em ligeira elevação no Brasil como um todo, nas áreas que foram afetadas pela passagem dessa última frente fria. Então aqui nós temos, né, as temperaturas baixas que resultaram da passagem da frente fria nessa última semana, e aqui nós temos o mapinha do centro-sul mostrando a previsão de altíssimas temperaturas no transcurso da semana que começa amanhã, no dia, logicamente, 17 de setembro. Lembrando que essa aula está sendo gravada sábado, ok? Dia 16 de setembro. Então, temperatura dia 15 de setembro de 2023. Olha só, a temperatura dia 15 de setembro, ontem, sexta-feira, então você percebe que aqui no sul, principalmente no sul, o ar polar estava causando temperaturas bem baixas. Então, olha só, essa é a imagem ampliada daquela imagem de abertura do nosso encontro. Agora vamos ver a temperatura já prevista para o dia 17 de setembro, ou seja, amanhã, domingo. Repare que o centro-sul do Brasil já está passando por um processo de aquecimento bastante significativo e observe aqui a parte ocidental do centro-sul, nessa tonalidade vermelha bem escura, que mostra temperaturas bastante elevadas, na casa dos 40 graus, ou seja, nós teremos o surgimento de uma onda de calor muito forte, que consequentemente será a mais forte onda de calor registrada no inverno aqui na América do Sul, e logicamente como estamos falando do Brasil, mas lembrando que essa onda de calor vai atingir aqui o norte da Argentina, o Paraguai, a Bolívia, então outras áreas da América do Sul, próprio Chile, porque essa imagem não está ampliada, a previsão de tempo também com temperaturas acima de 40 graus no norte do Chile. Aliás,
Isso já foi registrado no mês de agosto lá no Chile. Início de agosto nós tivemos temperatura lá no Chile acima de 40 graus, ou seja, totalmente fora dos padrões normais para o inverno austral do hemisfério sul. Então, nós sabemos que existe no mundo, na atualidade, uma sazonalidade climática, ou seja, extremos climáticos que estão atingindo diversas localidades, diversos países. Todos os continentes estão enfrentando uma elevação gradual da temperatura e, consequentemente, na medida em que isso acontece principalmente nessas zonas de transição da zona intertropical para a zona extratropical e também na zona temperada da Terra, ora, a partir do momento em que as mudanças climáticas em curso estão provocando, vamos dizer assim, uma intensificação no processo de formação das ondas de calor, é comum que você tenha o quê? Essa chamada gangorra térmica. Por quê? Essa diferença de temperatura entre a zona tropical ou intertropical, a zona temperada e a própria zona polar, acaba também criando mecanismos que, de certa forma, em determinados momentos, favorecem o avanço do ar polar em direção à zona intertropical, ou seja, a borda sul da zona intertropical. Isso acontece também no hemisfério norte. Então, na medida em que esse processo está sendo intensificado, fica mais comum e mais recorrente as chamadas gangorras térmicas, ou seja, essas oscilações bruscas de temperatura, quando então nós temos alguns dias com temperaturas bastante elevadas, intercalando com outros dias frios. É o que está acontecendo nesse exato momento, nas últimas semanas, principalmente aqui na região centro-sul do Brasil, porque o foco aqui é analisar essa questão em território brasileiro. Mas, professor, o que estaria contribuindo para que essa gangorra térmica passe por um processo de intensificação no corrente ano? Ora, de acordo com alguns cientistas, o próprio fenômeno do El Niño, que está se intensificando, ele já se formou. Aqui nós temos as águas quentes na zona equatorial do Pacífico Oriental, já banhando aqui o litoral de alguns países da América do Sul, principalmente Peru e Colômbia e Equador. Então essas águas quentes aqui, que geram o chamado fenômeno do El Niño, elas também contribuem para a mudança dos padrões de circulação dos ventos em determinadas regiões do planeta. Lembrando que o El Niño se forma toda vez que os ventos de superfície passam a soprar de oeste para leste, empurrando águas aquecidas do Pacífico Ocidental e do Pacífico Central em direção ao Pacífico Oriental, promovendo assim o aquecimento anormal das águas oceânicas aqui na região do Pacífico Oriental, nas imediações da linha do Equador. Agora, quando isso acontece, você também tem uma intensificação do fluxo de ar, ou seja, dos ventos procedentes da Amazônia, que são ventos quentes e úmidos, em direção ao sul do Brasil. Então, esse ar quente e úmido procedente da Amazônia, ele se desloca com maior intensidade em épocas de El Niño na direção da região centro-sul, também na direção do Uruguai, na direção do norte da Argentina. Então, esse ar quente e úmido, quando se depara com esse ar frio procedente do sul do continente, deslocado pela massa polar atlântica, isso gera um choque térmico que vai ser responsável não só por essa gangorra térmica, dias intercalados de calor com dias intercalados de frio, assim como também no início de todo o processo de formação e avanço de uma frente fria, você tem o que nós chamamos de aquecimento pré-frontal,
que gera uma elevação brusca da temperatura, dando aquela sensação térmica desagradável, temperaturas bem altas, que também, combinadas com a umidade, criam as condições ideais para a formação de nuvens de tempestade, as chamadas cúmulos nimbus, através das suas supercélulas, que além de causarem chuvas torrenciais, inclusive que causaram recentemente inundações no Rio Grande do Sul, dezenas de mortos, geraram milhares de desabrigados, prejuízos materiais e econômicos que ainda estão sendo levantados, mas podemos antecipar que foram prejuízos enormes, né? Então, todo esse processo acaba resultando também na formação dos chamados ciclones extratropicais, que por sua vez dão origem às frentes frias, que avançam em direção a outros estados pertencentes ao Centro-Sul, principalmente aqui do Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, assim como o Centro-Oeste, sendo que o Mato Grosso do Sul e uma parte do Mato Grosso são as áreas mais atingidas por essas frentes frias que se deslocam do sul. Então, esse choque térmico do ar quente procedente da Amazônia com ar frio de origem polar procedente do sul do continente, aliado à formação de centros de baixa pressão, que são áreas ciclonais, que se deslocam do norte da Argentina, que se deslocam do Paraguai em direção ao sul do Brasil, em direção ao Uruguai, em direção à Argentina, esses centros de baixa pressão serão responsáveis pela formação das supercélulas, dessas nuvens chamadas cúmulos nimbus, que são geradoras de tempestades, que vêm acompanhadas de descargas elétricas, ventos que podem ultrapassar 100 km por hora e, em determinados casos, também acompanhadas por precipitação de granizo, as pedras de gelo. Também há de se destacar, dentro desse contexto, a elevação da temperatura da água oceânica em vários pontos dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Nós temos temperaturas hoje acima dos padrões normais, inclusive no corrente ano de 2023, agora recentemente em agosto, nós tivemos a quebra de um novo recorde da temperatura da superfície do mar. Ora, a partir do momento em que o oceano ele fica mais aquecido, isso você pode observar, inclusive aqui no sul do Brasil, aqui ó, águas bem aquecidas, bem acima da média, né? O que está em branco aqui é a temperatura normal, né? Então você pode perceber que o amarelinho, do branco, né, para o amarelo você tem uma variação de 0,25 graus a meio grau, do laranja você tem de meio a 1 grau, do vermelho de 1 a 2, desse vermelho mais escuro de 2 a 3. Então você pode perceber que em boa parte dos oceanos a temperatura está acima dos padrões médios, existindo algumas pequenas áreas onde essas temperaturas estão mais baixas do que o habitual. Agora, a partir do momento em que as águas estão mais aquecidas, você vê aqui no litoral nordeste, você vê aqui no litoral sul do Brasil, passando pelo Uruguai, e o nordeste, litoral nordeste da Argentina, você tem que entender que os oceanos mais aquecidos, eles liberam mais calor para a atmosfera, irradiam mais calor para a atmosfera. Se a água do mar está mais aquecida, a evaporação aumenta, o que contribui para elevar os padrões de umidade do ar. Calor e umidade são os ingredientes necessários para a formação das nuvens de chuva. Lembrando que, como cerca de 70% da superfície do planeta é composta por mares e oceanos, é daí que provém a maior parte do vapor d'água que forma as nuvens. Então, há de se destacar que, se os oceanos eles têm uma capacidade maior de absorver e conservar a radiação solar e o calor, consequentemente, a temperatura da água do mar mais aquecida também contribui para elevar os padrões de temperatura do ar atmosférico
E na medida em que esses padrões de temperatura do ar atmosférico aumentam, consequentemente, cria-se as condições também ideais para a formação de ondas de calor. E também acaba contribuindo indiretamente para a ocorrência das chamadas gangorras térmicas, porque as frentes frias procedentes do sul do continente, deslocadas pela massa polar atlântica, acabam também atingindo determinadas áreas do território brasileiro, fazendo com que nós tenhamos dias intercalados de calor e frio. Então, essa gangorra térmica, como eu disse anteriormente, ela ocorre em qualquer região do planeta. Agora, a partir do momento em que o aquecimento global tem avançado, ou seja, a temperatura média do planeta tem subido progressivamente, então cria-se um mecanismo mais favorável para a formação dessas gangorras térmicas sazonais de curta duração, assim como também, em macro escala, médio e macro escala, você tem a associação de ondas de calor muito fortes no verão com ondas de frio muito fortes no inverno. Claro que isso tudo dentro de um padrão em escala global. Então, às vezes, quando o noticiário de TV diz assim, uma forte onda de frio atingiu o Canadá, o norte e nordeste dos Estados Unidos, tem aluno meu que fala, aí professor, como é que pode? Não estão falando em aquecimento global? Uma forte onda de frio atingiu a Europa. Aí, professor, não estão falando em aquecimento global? Está lá, está batendo recordes negativos de temperatura. Mas isso tudo é previsível. Foi previsto pelos cientistas que o aquecimento global ele traria consigo, como uma das suas consequências, ondas de calor mais violentas no verão, assim como em determinadas áreas do planeta, ondas de frio mais fortes. Então, uma coisa está atrelada à outra e, na verdade, a partir do momento em que nós percebemos que a temperatura média do planeta está subindo, o que você pode concluir? Com essas ondas de calor que esse ano bateram todos os recordes em várias regiões do planeta, como também nós tivemos no início desse ano ondas de frio que bateram recordes no hemisfério norte, então está se consumando aquilo que estava sendo previsto por cientistas já no final da década de 1980 e no transcurso da década de 1990, quando então o debate sobre o aquecimento global acabou se propagando pelos países afora e passou a ser um dos temas ensinados pela disciplina da geografia em sala de aula, no qual eu, como professor de geografia, quando falo de problemas ambientais, dou bastante ênfase ao aquecimento global, os fatores geradores e as consequências do aquecimento global. Aqui nós temos, para que vocês tenham ideia, aquilo que eu falei ainda agora, a chamada gangorra térmica. Aqui você tem o ar polar, aqui o ar frio avançando lá do sul do continente, essa tonalidade roxa, temperatura muito baixa mesmo. E aqui, na medida em que o ar frio avança pelo centro-sul, inclusive trazendo esse ar gelado para o sudoeste da Amazônia, onde vai gerar aquele fenômeno chamado de friagem, que resulta da queda acentuada da temperatura durante alguns dias, principalmente do inverno, lá no Acre, em Rondônia, no sudoeste do Amazonas, no norte do Mato Grosso e por aí vai. E aqui você tem na tonalidade avermelhada o ar quente. Então, repare, o divisor entre a frente fria, essa aqui no caso, essa imagem é de uma frente fria com um grande potencial muito forte, que gerou temperaturas muito baixas. Não foi essa frente fria que chegou agora recentemente, mas apenas uma imagem para mostrar a vocês esse processo que eu estou explicando aqui, denominado gangorra térmica. Aqui nós temos as chuvas frontais típicas da gangorra térmica. Por que isso acontece? Então, a partir do momento em que uma frente fria avança, aqui você tem em azul a representação do ar frio, olha a seta aqui indicando o avanço da frente fria. O ar quente úmido, por ser mais leve, ele vai subir. Essas setas aqui
indicam a subida do ar quente e úmido. Na medida em que o ar quente e úmido sobe, ele vai se resfriar, o vapor d'água vai se condensar, formando as nuvens. E quando essas nuvens atingem o ponto de saturação, aí você tem a precipitação. Então, a gangorra térmica, ela também vem acompanhada dos sistemas frontais, das chuvas de frente, que inclusive antecedem a entrada do ar polar, que vai promover a queda da temperatura. É isso que nós estamos vivenciando. Então, essas últimas semanas, né, como muita gente sabe que eu tenho uma previsão do tempo muito boa, né? Inclusive há muitos anos eu sou conhecido por alunos e professores como o homem do tempo, né? Porque eu dou uma previsão do tempo, claro, né? 42 anos de magistério e desde garoto acompanhando as condições do tempo visuais, condições do tempo através do aspecto visual e depois com conhecimento técnico científico. Então fica mais fácil você hoje, através de imagens de satélite, poder fazer uma previsão do tempo e normalmente, né, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, eu acerto a previsão e tenho sido até procurado por amigos que pretendem viajar, perguntam: Eugênio, como é que vai ser o tempo aí nesse final de semana? Posso viajar tranquilo? Vai correr tudo bem? E graças a Deus eu tenho acertado, inclusive ajudado empresários que realizam shows em campo aberto, também dando a previsão do tempo. Então, moçada, eu não sou formado em meteorologia não, fique bem claro, tá? Eu sou geógrafo, mas de tempo eu entendo pra caramba, né? Pelo olho, eu sou que nem pescador, pelo olho eu digo se vai chover ou não. Aprendi isso desde garoto. Então, o que que acontece? Então, as chuvas frontais, elas vêm acompanhando essa gangorra térmica e essa oscilação de temperatura, aí entra aquilo que os amigos falam: pô, haja saúde que aguente. Pô, hora tá calor, hora tá frio, é por isso que muita gente pega gripe, é por isso que muita gente fica doente. É verdade. As gangorras térmicas, elas têm um impacto, não é só na nossa saúde humana, na saúde dos animais também. A gangorra térmica tem impacto no setor agrário, na agricultura, nas lavouras, então pode causar e causa prejuízos nas lavouras, enfim. Então, na medida em que essas gangorras térmicas, elas tornam-se mais frequentes e, vamos dizer assim, com um potencial mais agressivo, consequentemente, você vai ter o quê? Maiores consequências em cima disso, não só para as atividades agrárias, como para a saúde humana e também para a saúde dos animais. Aqui nós temos o choque térmico favorece a formação das supercélulas, que são aquelas nuvens chamadas cúmulos nimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical, cuja base normalmente fica entre 800 a 1.200 metros acima da superfície, e o topo pode passar de 11, 12 quilômetros de altura. Então essas nuvens, como tem uma projeção vertical muito grande, elas acabam gerando o quê? Chuvas torrenciais, aquele temporal muito forte, acompanhado de rajada de vento, descargas elétricas e também, em alguns casos, precipitação de granizo. São chuvas com grande potencial de alagamento, potencial de promover deslizamento de encostas, transbordamento de rios, destruição de lavouras, derrubar árvores, porque em determinadas ocasiões os ventos chegam a ultrapassar 100, 120, 130 km por hora. Não estou falando de furacão não, tá? Estou falando aqui das supercélulas que se formam através da gangorra térmica aqui no centro-sul do Brasil. E lembrando que as pedras de gelo também causam danos para a agricultura, causam danos materiais, quebram, dependendo do tamanho da pedra de gelo, vidros de carro, janelas, quebram telhados e geram prejuízos enormes. Então, corte no fornecimento de energia elétrica e tudo mais. Então, essa supercélula se formou lá sobre o sul do Brasil. Isso é muito comum em função da gangorra térmica e, sobretudo, em épocas de El Niño, essa condição meteorológica que atinge os estados do centro-sul do Brasil, principalmente a região sul.
Aqui nós temos, né, um outro elemento interessante. Aqui é uma imagem, não é uma imagem agora recente, né? Isso aqui é só para mostrar a vocês, né, o formato de um ciclone extratropical, né? Aqui é a frente fria, aqui, ó. E aqui você tem o núcleo do ciclone extratropical. Repare que a nuvem aqui está fazendo um movimento giratório, porque aqui é uma célula de baixa pressão. BP é célula de baixa pressão. Então você tem a convergência de ventos procedentes de várias direções que acabam fazendo com que o ar exerça aqui na célula de baixa pressão, ou seja, no núcleo da célula de baixa pressão, um movimento giratório. Então, os ciclones extratropicais, eles geram ventos fortes, ondas altas, sobretudo no mar aberto, causam ressacas nos litorais sul, sudeste do Brasil, né, com ondas que, inclusive, em determinadas praias podem passar dos 4, 5 metros, claro, dependendo do potencial do ciclone extratropical. E, consequentemente, temos a queda da temperatura a partir da passagem da frente fria. Então, na medida em que essa gangorra térmica ela tem contribuído para a formação ou surgimento de um número bastante significativo de ciclones extratropicais, né, toda semana estamos tendo a formação de um ciclone extratropical, e isso gera apreensão, medo, porque pessoas que já perderam tudo, outras que ficam temerosas de perder aquilo que compraram com o sacrifício do seu trabalho. Então, são eventos climáticos que geram prejuízos econômicos, não só às famílias, mas também aos produtores rurais, à economia como um todo, às prefeituras, governo estadual, governo federal, que são obrigados a enviar ajudas para as vítimas que foram atingidas por esses eventos climáticos extremos. Aqui nós temos uma outra imagem para mostrar a vocês o que aconteceu essa semana. Um sol escaldante no início dessa semana, inclusive com a temperatura aqui no Rio de Janeiro chegou perto dos 40 graus durante essa semana. E também tivemos temperaturas altas lá no sul, não chegaram a esse patamar, mas em algumas áreas com 33, 34, 35 graus. E com a formação do ciclone extratropical e posteriormente da frente fria, a geada, na mesma semana. Então a pessoa sai daquele calor escaldante, pega um frio bastante intenso. Aí que entra o problema da saúde humana, que entra o problema da saúde dos animais, que entra o problema das lavouras, que o choque térmico é prejudicial também às lavouras, enfim. Então, a gangorra térmica ela acaba contribuindo para prejuízos também a partir da chamada variação da temperatura. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, se inscreva no canal, ajude a divulgar esse canal, porque o canal Geogênio é hoje uma plataforma de ensino que tem auxiliado vários alunos a se prepararem para concursos militares, técnicos e vestibulares. E hoje atingir a aula de número 466, temas diversos sendo gravados, provas comentadas, enfim. Então dê aquela forcinha aí para o canal Geogênio e eu espero contar com a força de vocês para que nós possamos alcançar nas próximas semanas os 4.000 inscritos. Tá? O canal Geogênio vai crescendo aos poucos, né? Ele vai atingindo pessoas no Brasil inteiro e eu fico feliz de estar podendo interagir com os seguidores do canal de vários estados. É sinal que o nosso trabalho está dando certo. Valeu? Lembrando que o canal não é monetizado, não tem esse objetivo, e no dia que for monetizado, o dinheiro será revertido a instituições de caridade. Por isso eu peço também a ajuda de vocês para que o canal cresça, para que eu também, através da monetização do canal, possa doar todo o recurso gerado para instituições de caridade. E isso eu vou provar através daquilo que o YouTube me passar e aquilo que eu vou doar para as instituições de caridade. O canal Geogênio é um canal de cunho, não só educacional, mas tem também um viés social.
Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!